Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sobre os convites de Jesus, nos leva a que nós nos detenhamos sobre o ato, o efeito de distinguir situações que levam a separar os acontecimentos em particularidades ou diferenças. Que nós saibamos fazer a distinção nesse mundo que está em época de transição e mudanças das consequências, confusões, alterações nos padrões até então vigentes. Hoje, o mundo está num ponto intermediário em que nada está definido. Assiste-se a situações confusas, nas quais muitas vezes parece que a ascendência e preponderância do mal é o caminho mais lógico para que não se submerja frente aos desafios e assédios do dia a dia o homem incauto e sem consciência dos momentos em que está vivendo, onde ele tem a impressão de que os valores estão invertidos. Por quê? Quem tentar ser probo, leal, verdadeiro, fraterno, é possível de conviva com o desprezo e a chacota. E tais situações, nós sabemos que são normais, que o homem, cada um de nós hoje, está em meio a duas civilizações, digamos assim, uma que parte e a que chega, e cada uma assinalada por situações que lhe são próprias, uma vez que as duas civilizações têm ideias, modo de ver, disposições morais inteiramente opostas. A atual condição da Terra é com a característica de expiação e provas, em que há predominância do mal, sendo essa a razão pela qual convive o homem com tantas situações difíceis. Então, é natural que ele conviva com hostilização a tudo aquilo que se refere ao contexto espiritual do ser. Reação às ideias espiritualistas, a, a, o materialismo imperando, a incredulidade, a dureza em relação aos sentimentos, que normalmente são antifraternais, de orgulho, ódio, ciúme, prepotência nas relações sociais, com total ausência da caridade, fraternidade, benevolência, tolerância, em relação a qualquer detalhe que impeça ou atrapalhe os planos pessoais. Então, é transição exatamente por visar, por assim dizer, um expurgo daqueles que não se obstinam, daqueles que se obstinam em não mudar, eles não ficarão ao desamparo, uma vez que serão convidados a habitar mundos inóspitos, nos quais, com os conhecimentos que possuem, levarão o progresso, embora convivam com seres brutais, em total predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, primitivos, em meio à natureza, e também será inóspita e hostil. A transição, portanto, objetiva preparar campo para que o progresso moral se instale e venham habitar espíritos não totalmente desmaterializados, mas que já demonstraram ou demonstram alguma preponderância do espírito sobre a matéria no desejo de praticar o bem. Na escala espírita constante, no livro dos espíritos, nós poderíamos classificá-los como espíritos bons. Em relação ao grau que atingiram, viverão, por exemplo, através da ciência, da sabedoria, da bondade,
Enfim, os mais adiantados, ajudando sem pretensões a tantos quantos deles necessitam. Compreendem Deus e o infinito, sentem-se felizes ao fazer o bem, o amor que os une é fonte de felicidade, uma vez que ela não mais é alterada pela inveja, remorsos, culpas ou paixões inferiores próprias de espíritos imperfeitos. Isso não quer dizer que não conviverão com desafios e provas. Claro que sim, uma vez que falta ainda muito para atingir a perfeição. Então, o que se destaca é que haverá a formação de uma sociedade de espíritos bons, benevolentes para com os semelhantes, que não mais se deixam arrastar pelo orgulho, pelo egoísmo, ambição, ódio, rancor, inveja, ciúme, fazendo o bem naturalmente pelo prazer do bem. Não são, repita-se, espíritos superiores, mas espíritos que já tendo algum progresso no campo moral, estão dispostos a assimilar as ideias progressivas na vivência do belo, do bem e do verdadeiro. E aí nós fechamos lembrando que a doutrina espírita está em constante evolução e cada um com ela a seu tempo. O universo caminha junto, portanto, a Terra passa por mudanças nas quais os aspectos puramente materiais decrescerão, abrindo campo para as condições espirituais. O homem ainda estará sujeito às leis que regem a matéria e não há ainda uma felicidade plena, mas a aurora delas. Sensações e desejos ainda se farão presentes. Porém, o fogo das paixões e da desordem que encarceram o homem estará abrandada. E a Obras Póstumas fecha, lembrando, espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração devotados. Não vos assusteis com os obstáculos, porquanto não há nenhum que possa embaraçar os desígnios da providência. Aliás, sem descanso, e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. É um posto de honra que vós mesmos solicitastes e do qual é preciso vos mostreis dignos pela vossa coragem e perseverança, pelo vosso devotamento. E nós ficamos aqui até o nosso próximo episódio, pedindo a Maria, Mãe querida, que nos abençoe e guarde.